Olá, tudo bem? Meu nome é Dilian Martins Santos de Oliveira, sou aluna da licenciatura em Música e essa é a atividade mapa da disciplina Prática de Ensino, Interdisciplinaridade e as Experiências Musicais. Bom, para essa atividade mapa foi pedido que nós fizéssemos um plano de aula mensal com 4 aulas e que usasse pelo menos duas competências da BNCC. Então eu usei a competência número 4 de artes, que é compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. A habilidade específica, analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. E a outra competência utilizada foi a competência número 7, que é mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. A habilidade específica é utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais. Bom, como que eu separei a ordem das aulas? Então, na primeira semana, nós faríamos, então, junto com os alunos, uma contextualização, uma problematização do conteúdo a ser trabalhado. Então, a gente vai falar um pouco sobre a importância do contexto histórico-social na criação das músicas ao longo dos anos, alinhando com conhecimentos, né? Então, sendo coerente aí com a interdisciplinaridade, com conhecimentos de história, de sociologia, questionando os alunos, instigando eles a pensarem acerca da estrutura das músicas em cada época de composição. Então, reconhecer aí os conhecimentos prévios deles, como que eles entendem, o que eles entendem da influência desse contexto histórico, social, com a produção musical. Na segunda semana, na segunda aula, nós vamos então apresentar para os alunos a música Super-Homem, do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. A gente vai fazer uma leitura da letra dessa música, né? E em seguida, após a leitura e a escuta da música, a gente vai levantar alguns aspectos com relação ao tema da música, ao contexto histórico da composição, que ela foi criada lá no final da década de 70, quais eram os movimentos sociais, né, que estavam em alta nessa época, como a luta pela inserção das mulheres na sociedade, quem que era o compositor, o cantor, o ritmo utilizado, os instrumentos utilizados. Então vamos escutar aqui um trechinho, não vou colocar ela inteira por conta do tamanho do vídeo, mas um trechinho da música e para a gente prestar um pouquinho atenção na letra dela. A ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter, que nada, minha porção mulher que até então se resguarda, é a porção melhor que trago em mim agora, é a que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera. Bom, então só um trechinho, né, pra gente entender então um pouquinho que ele valoriza, né, essa importância da mulher na letra da música, tá?
Na terceira semana de aula, então depois a gente explorar bem a música na segunda semana, na terceira semana a gente fazer uma discussão sobre a letra da música, né, e toda essa contextualização, e os alunos deverão escrever, então, individualmente, uma análise crítica com relação à música e apresentar à sala, propiciando, então, um debate, uma discussão entre eles, o que cada um levantou, o que cada um pensou, o que cada um considerou dentro do contexto da música. E, para fechar, na quarta semana de aula, a proposta seria, então, eles utilizar esses conhecimentos adquiridos, né, e elaborar daí agora, de forma colaborativa, em grupo, uma música que pode ser uma paródia ou pode ser uma música autoral que fale sobre um tema social, né, e aí nessa atividade eles deverão usar pelo menos um instrumento musical, que ficaria a critério deles, a escolha deles, e fazer uma gravação e uma edição utilizando um aplicativo de apoio. A sugestão seria o BandLab, já considerando que eles conhecem, né, que eles já tiveram contato com o BandLab em outras aulas. E aí eles fazerem essa produção musical e essa produção depois ficar disponibilizada aí para a escola. Então, o recurso didático para essas 4 aulas seria folha de sulfite com a letra da música impressa, um projetor de vídeo e som para escutar a música, para a gente ter uma escuta aí dessa música, caderno, caneta, lápis, borracha e o celular com o aplicativo BandLab. E as referências utilizadas para o plano de aula foram o material da disciplina e a Base Nacional Comum Curricular, que traz as competências, habilidades e as dimensões que devem ser trabalhadas. E essa foi a proposta para a atividade mapa dessa disciplina.